Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus, ele diz o seguinte nesta passagem: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Este texto, meus irmãos e irmãs da Sagrada Escritura no Evangelho de São Mateus, ele tem como elemento central, como palavra-chave primeira, esse verbo vinde, né? O verbo vinde. E esta palavra vinde, ela exprime um chamado. No caso em concreto, existe uma pessoa que chama, que é Jesus. Portanto, nós devemos desde já refletir sobre isso, porque não se trata de qualquer pessoa, é o próprio Jesus. A gente às vezes mede o peso da responsabilidade pelo sujeito que chama, pelo sujeito que está falando conosco. Neste caso não é qualquer um, é o próprio Jesus que está fazendo esse chamado. Os chamados, as pessoas que são convidadas, são, segundo o texto, aqueles que estão cansados. E o lugar para onde são chamados, porque sempre que a gente chama alguém, a gente chama para algum lugar, né? É a mim de Jesus. Então, Jesus fala, venham a mim, venham para mim. Fazer o quê? Também no texto nós vamos observar, Jesus está nos chamando para descansar. Então, quem chama é Jesus, os chamados são os cansados. Para onde? A mim ou a ele. Fazer o quê? Descansar. Essa combinação de palavras, né, pode ser atribuída, ou esta palavra de Jesus, esse chamado de Jesus, pode ser atribuído ao chamado vocacional. Por quê? Porque quando se tem uma vocação, quando existe um chamado vocacional, o sujeito que chama é Jesus, né? É ele que elege, ele elege para ser seu discípulo, e é uma grande dignidade a pessoa ser chamada para ser discípulo de Jesus, né? Às vezes um vocacionado ele não tem essa dimensão, porque está muito envolvido com a mentalidade deste mundo. Por exemplo, nós nos sentimos muito bem quando somos chamados num concurso que nós passamos, por exemplo, né? Ou quando somos chamados para uma festa que nós gostaríamos muito de ir, ou de alguém que a gente considera importante. Neste caso aqui, esse chamado ele é superior a todas essas coisas. Às vezes, imbuído dessa mentalidade do mundo, a gente acaba não considerando tão importante assim o chamado vocacional. Preferiríamos, e às vezes nossos familiares também prefeririam, que a gente fosse chamado para um emprego ou para alguma coisa desse tipo. Há uma grande dignidade em receber um chamado vocacional, porque é o próprio Jesus que elege, é o próprio Deus. E ele chama, antes de tudo, por isso a expressão a mim, e por isso também pode ser atribuída a vocação, porque ele chama antes de tudo, para um relacionamento com ele. A vocação, antes de qualquer coisa, um chamado vocacional, não é um chamado para uma missão. Muitas vezes a gente interpreta assim, a gente sente, e claro, inclui também uma missão, mas antes de tudo, nós somos chamados a ir até Deus, a nos relacionar com Ele, a estar com Ele, a habitar com Ele, a viver na sua intimidade, né? E por isso os cansados, né? Vinde a mim os cansados, ou mais especificamente a mim, por isso
a palavra é vinde a mim, não é vinde a um lugar específico, né? Quando a gente recebe um chamado vocacional, antes de a gente se dirigir a um local específico, a uma pertença institucional, nós estamos indo para Jesus, para Deus, para Ele. O convite é para que nos relacionemos com Ele. E os cansados, e fazer o que? Descansar, tem a ver com o chamado vocacional, porque o ser humano ele não descansa enquanto não encontrar esse chamado. Todas as pessoas que têm uma vocação, elas sentem uma inquietude, né, que só pode ser suprida ou por este repouso em Deus, né, quando ele se encontra com sua vocação, ou se isso não acontecer, a única possibilidade dele eliminar essa inquietude é se ele preencher a sua vida com muitas outras coisas, né? Por isso, uma pessoa vocacionada, para fugir de sua vocação, ele precisa preencher o seu tempo, né, com outras atividades, para que ele possa ele mesmo se sentir útil, né, sentir sentido, né, na vida. Parece uma redundância, mas sentir que a vida tem sentido, né? Mas mesmo a pessoa que preenche a vida com muitas coisas, pode chegar um momento em que esse vazio ele vai se manifestar, porque a gente só se realiza quando realmente a gente atende ao chamado vocacional. Claro que nem todas as pessoas têm um chamado específico. Nós temos a vocação universal à santidade, todas as pessoas, ninguém é carente de vocação porque é chamada à santidade e deve viver a santidade inerente ao batismo no seu próprio estado de vida, no seu estado laical, às vezes como casado, como solteiro, na vida profissional. Porém, algumas pessoas têm um chamado específico, um chamado para por exemplo, uma vida de consagração, para o sacerdócio, o chamado para uma vida de comunidade de vida, como é o nosso caso, né? Ou comunidade de aliança, que também inclui um compromisso exigente, é um chamado específico que a pessoa tem, né? E esse chamado ele costuma gerar no coração da pessoa uma certa inquietude. Ela não consegue nem explicar direito assim o que ela sente, mas muitas pessoas traduzem como se fosse um vazio. Por isso que quando elas encontram a vocação, ou aquele lugar, ou aquele espaço, aquela instituição, aquele estilo de vida, que ele sente que é ali que ele se identifica, pelo menos tem uma intuição que Deus o chama para aquela vivência, para aquele estilo de vida. Por isso, normalmente, a pessoa sente uma sensação de alívio, de descanso, como se tivesse repousado, né? Aquela inquietude que a pessoa experimentava, às vezes até angustiante. Algumas pessoas vivem muito intensamente essa inquietude, de uma forma angustiante até, mas quando encontra este lugar, este caminho, esta via, mesmo que não tenha 100% de certeza que é ali, porque na experiência vocacional a gente nunca tem assim 100% de certeza, mas quando você tem essa intuição e dá o passo, né, para responder à vocação, então a sensação costuma ser uma sensação de alívio e de descanso. Por isso, eu sempre achei esse texto bem vocacional, muito embora ele seja um texto usado mais para evangelização querigmática, para convidar a pessoa que está sofrendo para que venha junto de Deus, que Deus alivie os seus sofrimentos. E isso é verdade, também é legítima essa aplicação, talvez até mais fiel ao contexto, mas eu sempre achei essa expressão de Jesus, vinde a mim, vós todos que estáis cansados sob o fardo, e eu vos aliviarei, como um chamado vocacional, né? O vinde, na Bíblia, na maioria das vezes, tem esta conotação. E aqui, especificamente por isso que eu estou falando, porque
a inquietude se transforma num descanso quando a pessoa encontra o lugar deste chamado que Deus lhe faz, deste chamado específico. Também pelo fato de ser Jesus e também pelo fato dele nos convidar para um relacionamento com ele. Este descanso, esse repouso, né, vocacional, que é uma coisa maravilhosa também de se experimentar. Você que vive uma sensação assim de inquietação, de dúvidas, de perguntas, né? Saber onde é que Deus quer, o que Deus quer de mim, eu sinto que Deus quer alguma coisa, mas não sei onde é meu lugar. Experimentará muito provavelmente quando encontrar esse espaço e Deus haverá de guiá-lo, porque Deus sempre nos guia nessas empreitadas, Ele não suscita um desejo em nós para nos abandonar a nós mesmos, assim, ao acaso. A sua providência sempre nos guia, né, até que a gente chegue a este descanso. Esse descanso, ele provém também de um encontro consigo mesmo, é um encontro com Deus, e isso ajuda a gente a entender até melhor por que eu estou falando que a vocação é um descanso, né? Porque é um encontro consigo mesmo, ou mais especificamente com aquela parte essencial de mim ainda não conhecida e que gera a inquietude, porque nós conhecemos muito de nós, vamos evoluindo nesse processo desde a nossa tenra infância. Já na infância a gente já vai descobrindo do que a gente gosta, com o que a gente se identifica, né? Que tipo de música, que tipo de esporte, né? Que tipo de lazer, geralmente alinhado com o nosso temperamento. A gente já vai descobrindo muitas coisas a respeito de nós. Mas tem uma parte que é como se fosse ainda desconhecida, que somente Deus pode revelar, que é justamente esse chamado específico da nossa vocação. E essa parte não é só algo que vem de Deus e se impõe sobre nós. Não, ela faz parte de nós, porque Deus já nos criou dessa maneira. Ele já nos formou com essa identificação, né, com esse chamado interior. Por isso, a experiência de atender ao chamado de Deus é uma experiência libertadora. Muita gente às vezes fica com certos receios, mas não se preocupe, porque atender ao chamado de Deus é uma experiência libertadora. Traz seus desafios, obviamente, né, às vezes até seus dramas, porém é libertador porque é um passo para um conhecimento de si, né, para descobrir essa parte essencial, não é uma parte periférica, supérflua, que eu poderia viver sem. Não, é uma parte essencial de mim, que diz respeito à minha identidade, que eu não posso renunciar, eu não posso viver sem ela. Ela não é ainda conhecida, embora a gente possa ter intuições. E quando Deus nos revela, nos mostra isso, então a gente se encontra com uma parte de nós mesmos. Meus irmãos e irmãs, não se deve ter medo de seguir Jesus, mesmo que isso implique em renúncias. E essa é uma das razões, é porque a felicidade nossa consiste justamente em ser aquilo que nós somos. E quando uma pessoa tem uma vocação, essa vocação faz parte essencial dele, ou diria, em alguns casos, é até totalizante. Ele por assim dizer, a vocação dele. Ele vive para fazer aquilo, ele foi criado para fazer aquilo. Ele sente que a vida dele só tem sentido quando ele segue esse chamado vocacional. É claro que, volto a dizer, toda vocação tem os seus desafios, por isso também a palavra diz, tomai o meu jugo sobre vós, né? Mas Jesus diz que esse jugo é suave e esse peso que nós tomamos é leve. Com isso ele não está dizendo que seguir uma vocação é muito fácil, muito cômodo ou prazeroso do ponto de vista dos sentidos, né? Não, de modo algum, uma vocação ela pode ser vivida sem os seus próprios desafios, sem a sua renúncia.
Mas não é pesado porque a vivência vocacional não é só uma obrigação ou um dever, mas é realmente uma realização de si. Por isso, se você vive algum tipo de dúvida ou tem que fazer alguma renúncia para seguir sua caminhada vocacional dentro desse processo, por exemplo, deixar alguma coisa importante para poder ir num retiro, ir num evento, participar de um atendimento, servir a Deus através deste carisma. Se você faz algum tipo de renúncia, isso já é uma espécie de treino gradativo para as renúncias maiores, sim, que nós temos para fazer, mas que tem essa conotação de um peso leve, de um jugo suave, porque não é uma renúncia que nos faz infelizes, muito ao contrário, não é sentido por nós como apenas uma obrigação ou um dever, mas realmente como uma realização de si, com um encontro consigo mesmo. Então, vinde a mim é a palavra de ordem que eu quero deixar em sua memória, que fique ressoando no seu coração e que seja a voz do próprio Jesus que te ama e te chama.